E aí, minha gente, hoje a gente vai estudar globalização e espaço geográfico. Na verdade, uma série de conceitos que está ligado a esse tema, globalização, né? Que é o quê? Globalização é essa interconexão, essa interdependência que existe entre as várias regiões da Terra, entre os vários países da Terra. Então, essa coisa de, por exemplo, a economia dos Estados Unidos entrar em crise e as outras também ingressarem nessa crise. Por quê? Porque está conectada através das empresas transnacionais, enfim. Essa coisa também da gente poder falar com pessoas no mundo inteiro em tempo real, pela internet, pelo telefone, essa coisa da gente poder viajar e chegar rapidamente a outros países distantes. Então, na verdade, globalização é essa conexão, essa interdependência que acontece entre os vários lugares, as várias regiões da Terra, tá bom? E a gente vai entender hoje alguns conceitos ligados à globalização. Que conceitos são esses? O conceito de fluxos e redes, que é bastante utilizado na geografia, o conceito de cidades globais e o conceito de tecnopolos, tá bom? Esses três conceitos básicos hoje. Então, vamos começar aqui com fluxos e redes. Na verdade, o que são fluxos? Vamos começar por fluxos. São movimentos. Movimentos de quê? Né? Movimentos de pessoas, movimentos de mercadorias, circulação de informações, de ideias. Essa circulação, esse movimento de pessoas, ideias, mercadorias, capitais, dinheiro, né? E assim por diante. Então, os fluxos eles têm aumentado cada vez mais no decorrer do tempo, principalmente nas últimas décadas. Então, cada vez mais a gente observa pessoas viajando de um lugar a outro. O dinheiro hoje ele circula muito mais do que antigamente. Hoje você faz uma transferência, rapidamente já está na conta de outra pessoa. A circulação de capitais, as bolsas de valores, enfim. Circulação de capitais, as mercadorias, né? Tá cada vez mais fácil de encontrar produtos da China no Brasil, produtos do Brasil em outros países. Então, fluxo, na verdade, é isso, tá? É movimento. E esses fluxos, para ocorrerem, eles precisam de uma estrutura física. Ou seja, ele precisa de redes, tá? E o que são redes aí na geografia? Nesse contexto, redes é a estrutura física por onde os fluxos passam. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de redes. Redes ligadas ao meio de transporte, como rodovias, por onde circulam caminhões, carros, enfim. Redes ferroviárias, redes aeroviárias, redes hidroviárias por onde circulam, por onde há o fluxo de navios, enfim. Existem também as redes ligadas à área da comunicação. E que redes são essas, né? Aí a gente tem, por exemplo, as antenas parabólicas, satélites, fios, cabos de fibra óptica, enfim. Essas estruturas físicas aí que possibilitam, que tornam possível a circulação de ideias, né? A veiculação, por exemplo, de informações através dos jornais, na televisão, na rádio, que torna possível a nossa voz sair de um local e chegar a outro, por exemplo, né? O que está possibilitando, por exemplo, você assistir essa videoaula agora, né? Então, são essas estruturas físicas aí, ligadas à área da comunicação, ou seja, são essas redes. Então, para finalizar, eu vou dar um exemplo para se tornar ainda mais fácil. Veja, quando você
vai de uma cidade a outra, o que é fluxo e o que é rede aí? Percebam, você entra no fluxo, no movimento de sair da sua cidade e ir para outra. E para fazer esse fluxo, esse movimento, você precisa de uma rede de transporte. No caso, ou a rede rodoviária através de ônibus, caminhões, ou a rede aeroviária através de aviões, de helicópteros, ou a hidroviária de navios e assim por diante, tá? No caso, por exemplo, da comunicação, quando você vai falar com outra pessoa que está numa cidade ou num país distante, o fluxo é a informação que vai, então a informação sai de você e vai entrar no fluxo para chegar até outra pessoa, no movimento, tá? Da mesma forma, a informação da pessoa que vem também para você. E para que essa informação circule, movimente-se, é necessário uma rede de comunicação, que no caso aí são as antenas, né, de telefonia móvel, fios, enfim, internet e tudo mais, tá ok? Então é basicamente isso. Vamos seguir. Cidades globais, outro conceito aí bem importante na geografia. O que são cidades globais? São cidades muito importantes do ponto de vista econômico, social, cultural, tá? Geralmente são cidades grandes com mais de 1 milhão de habitantes, tá? E essas cidades, quais são as características dessas cidades? Então, elas concentram grandes empresas ou filiais de empresas multinacionais. Caso de São Paulo, por exemplo, muitas filiais de empresas de outros países estão instaladas em São Paulo. Elas concentram grandes hospitais especializados, né? Universidades, centros de pesquisa, centros culturais. E na verdade elas têm uma influência no mundo todo, por isso esse nome, cidade global, né? Pessoas de vários lugares do mundo vêm para São Paulo resolver alguma coisa, ou trabalhar nas empresas multinacionais. Então são cidades que de fato elas concentram um poder econômico, cultural, enfim. Exemplos de cidades globais. Aqui no Brasil nós temos São Paulo, que é a principal, né? Rio de Janeiro também. E no mundo, Nova York, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão, Londres, na Inglaterra, Paris, na França, enfim, Buenos Aires, na Argentina. Então são várias, tá bom? Basicamente isso, o conceito de cidades globais, que é diferente do conceito de megacidade. Cuidado, tá? Megacidade geralmente são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, só que elas não têm assim um poder econômico, cultural, de tanto destaque. Então, a cidade ela pode ser uma cidade global e ao mesmo tempo ser uma megacidade. Mas existem megacidades com mais de 10 milhões de habitantes que não são cidades globais, porque não concentram tanta importância econômica, não abrigam empresas transnacionais, enfim, tá bom? Então vamos lá. Finalizar agora com o último conceito da aula de hoje, que é tecnopolo. Tecnopolos. O que são tecnopolos? Tem um conceito aí, tá? Se vocês quiserem ler, mas no geral, tecnopolo é um polo de produção de tecnologia. É um lugar, é uma região onde está concentrada o quê? Centros de pesquisas, universidades, né? E dentro dessas universidades, esses centros de pesquisa, uma mão de obra altamente qualificada, com graduados, mestres, doutores, que trabalham na área de produção tecnológica, tá? Então, na verdade, é um polo de produção
de tecnologia moderna. Então, no mundo, né, o mais famoso é o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem tecnopolos também, né? Em São José dos Campos, São Paulo, Campinas, São Paulo, onde há assim a produção de novas tecnologias, geralmente ligadas à área da informática, da biotecnologia, da nanotecnologia, né? Essas tecnologias bem modernas aí, já ligadas à quarta revolução industrial, tá bom? E é basicamente isso. Nós temos uma atividade aqui. Vocês copiem e respondam no caderno, tá bom? Bons estudos!